Minha sogra fingiu ter câncer terminal por 2 anos inteiros, só para conseguir a atenção do meu marido e seu dinheiro. E descobri quando escutei ela se gabando para suas amigas. Agora ela está me processando e quer que meu marido se separe de mim, só porque contei a verdade para todos. Eu, 28F, estou casada com meu marido David, 31M, há 3 anos. E juntos há 5. Desde o primeiro dia que nos conhecemos, sua mãe, 58F, me odiou com todas as forças. David sempre foi o filho dourado dela, enquanto sua irmã, Chloe, 26F, sempre foi deixada de lado. A mulher literalmente fez questão de destruir todos os relacionamentos anteriores do meu marido. E quando ele finalmente decidiu se casar comigo, ela fez um escândalo épico no nosso casamento. Estou falando de gritos, lágrimas dramáticas e até mesmo fingir um desmaio na frente de todos os convidados. Mas isso é só o começo da nossa história de pesadelo. Há 2 anos, ela apareceu na nossa porta chorando, dizendo que tinha acabado de sair do médico com notícias devastadoras. Câncer de pâncreas, estágio 4, 6 meses de vida no máximo. David ficou completamente destroçado. Eu fiquei chocada também, porque mesmo odiando a mulher, eu nunca desejaria isso para ninguém. Ela implorou para ficar na nossa casa durante o tratamento, porque não tinha ninguém mais, já que Chloe morava em outro estado e não se importava com ela. David imediatamente concordou, é claro. Eu não podia dizer não para uma pessoa supostamente morrendo, então ela se mudou para o nosso quarto de hóspedes no dia seguinte. E assim começou o inferno na Terra. Ela transformou nossa casa no seu hospital particular. David corria atrás dela como um cachorrinho, levando café na cama, fazendo todas as refeições especiais que ela precisava para o tratamento, levando ela para as consultas médicas 3 vezes por semana. Ele gastou milhares de dólares em suplementos caros, equipamentos médicos e até mesmo contratou uma enfermeira particular para ficar com ela quando ele estava no trabalho. Eu tentei ser compreensiva no início. Realmente tentei. Mas a mulher era impossível. Ela reclamava de tudo. A comida estava sem sal, a casa estava muito fria, muito quente, muito barulhenta, muito silenciosa. Ela acordava David no meio da noite dizendo que estava com dor, e ele corria para o quarto dela como se fosse uma emergência. Ele começou a dormir no sofá várias noites por semana porque ela precisava dele por perto caso algo acontecesse. Nossa vida sexual desapareceu completamente. David vivia exausto e estressado, gastando cada centavo que tínhamos com as necessidades médicas dela. Cancelamos nossa lua de mel que havíamos adiado, vendemos meu carro para pagar as contas médicas, e ele pegou um segundo emprego para cobrir todos os gastos extras. Chloe visitava talvez uma vez por mês, e sempre saía da casa, visivelmente irritada. Eu tentei conversar com ela algumas vezes, mas ela apenas balançava a cabeça e dizia que conhecia a mãe melhor do que ninguém. Na época, pensei que ela estava sendo cruel com uma mulher morrendo, mas agora entendo que ela provavelmente sabia de algo que eu não sabia. A suposta doença da sogra começou a se arrastar. 6 meses se tornaram 1 ano, e ela continuava lutando contra as probabilidades. David estava orgulhoso de como ela era forte e corajosa. Ela sempre tinha uma desculpa para suas condições aparentemente melhorando. Um novo tratamento, experimental, uma segunda opinião médica, uma dieta especial que estava fazendo milagres. Durante todo esse tempo, ela fazia questão de me lembrar diariamente que eu não era bem-vinda na minha própria casa. Ela fazia comentários passivo-agressivos sobre minha culinária, minha limpeza, meu trabalho, minha aparência. Quando David estava por perto, ela era toda doce comigo. Mas no momento que ele saía, ela se transformava numa bruxa completa. Pior de tudo era como ela monopolizava o tempo dele. David mal conseguia ter uma conversa comigo sem ela aparecer com alguma emergência médica. Jantar romântico. Ela tinha uma crise de dor. Tentando assistir um filme juntos, ela precisava ir urgente ao hospital. Tentando ter uma conversa séria sobre nosso relacionamento, ela desmaiava no banheiro e David tinha que carregá-la para o quarto. Eu comecei a suspeitar que algo estava errado quando percebi algumas inconsistências. Ela sempre estava muito fraca para fazer qualquer coisa em casa, mas eu a pegava dançando na cozinha quando pensava que ninguém estava olhando. Ela dizia que não conseguia comer nada por causa da náusea do tratamento, mas eu encontrava embalagens de comida escondidas no lixo do quarto dela. Ela alegava que os medicamentos a deixavam confusa, mas sua memória era perfeita sempre que se tratava de me criticar ou lembrar David de algo que ela queria. Tentei conversar com David sobre minhas suspeitas algumas vezes, mas ele ficava furioso comigo. Me acusava de ser insensível, ciumenta e cruel. Dizia que eu estava tentando sabotar o relacionamento dele com sua mãe morrendo. Uma vez, ele até sugeriu que eu procurasse terapia porque não era normal
ter ciúmes de uma pessoa com câncer terminal. Seus amigos e família começaram a me ver como a esposa malvada que não apoiava o marido durante um momento difícil. Eu parei de reclamar e tentei aguentar, esperando que ela finalmente morresse ou pelo menos saísse da nossa casa. Eu sei que isso soa terrível, mas vocês não fazem ideia do que é viver com alguém que está ativamente tentando destruir seu casamento 24 horas por dia. O segundo ano foi ainda pior. Ela convenceu David a transformar nosso escritório em casa num quarto permanente mais acessível para ela. Ele gastou 15 mil wahires reformando o cômodo, instalando uma banheira especial, barras de apoio e até mesmo um sistema de intercomunicador, para ela poder chamá-lo de qualquer lugar da casa. Ela também começou a esquecer de suas consultas médicas. Então David tinha que remarcar tudo e perder mais dias de trabalho. Coincidentemente, ela sempre se lembrava dessas consultas. Em dias que David e eu tínhamos planos juntos, nosso casamento estava por um fio. David e eu mal conversávamos mais. E quando conversávamos, sempre acabava em discussão sobre sua mãe. Ele estava deprimido, exausto e financeiramente quebrado. Eu estava me sentindo como uma prisioneira na minha própria casa, caminhando, na ponta dos pés ao redor de uma mulher que claramente me odiava. Meus amigos continuavam me dizendo para ser paciente, que a situação era temporária. Mas 2 anos não são temporários. 2 anos são uma vida inteira quando você está vivendo no inferno. A gota d'água veio na semana passada, quando eu estava trabalhando em casa e ouvi vozes vindas do jardim. Era ela conversando com suas amigas Beverly, 62F, e Patrícia, 59F, que tinham vindo visitá-la em seu leito de morte. Eu não estava tentando escutar, mas elas estavam falando alto o suficiente para eu ouvir da janela da cozinha. E foi então que meu mundo desabou completamente. Atualização 1. Obrigada por todos os comentários e mensagens privadas na primeira parte. Vocês não fazem ideia de como é reconfortante saber que não estou louca. Aqui está o que aconteceu desde então, e honestamente, a situação só piorou de formas que eu nunca imaginei possíveis. Então, como eu estava dizendo, eu ouvi ela conversando com Beverly e Patrícia no jardim. Inicialmente eu não prestei muita atenção, mas algo no tom de voz dela me chamou a atenção. Ela estava rindo. Isso já era estranho, porque nos últimos 2 anos ela mal conseguia sorrir por causa da dor constante. Curiosa, eu me aproximei da janela da cozinha para ouvir melhor. O que eu ouvi me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Ela estava se gabando. Literalmente se gabando sobre como tinha conseguido ter meu filho de volta e como eu era estúpida. Demais para perceber o óbvio. Beverly estava rindo e dizendo como ela era genial por ter pensado em algo tão elaborado. Patrícia comentou que ela sempre soube que David merecia uma esposa melhor e que agora ele ia perceber que tipo de pessoa eu realmente era. Minha sogra então continuou explicando, em detalhes sórdidos, como ela tinha pesquisado sintomas de câncer de pâncreas na internet, como ela tinha falsificado documentos médicos usando o computador do ex-cunhado dela que trabalha numa clínica, e como ela tinha até mesmo comprado sangue falso online para colocar na urina quando David insistia em vê-la fazer os exames em casa. Ela contou como fingia crises de dor sempre que David e eu parecíamos estar nos reconectando. Como ela deliberadamente sabotava nossos planos românticos. Como ela monitorava nossos movimentos pela casa através do intercomunicador que David tinha instalado, para poder interromper sempre que estávamos tendo um momento íntimo. A parte mais perturbadora foi quando ela admitiu que havia roubado mais de 40 mil wahires do David ao longo dos 2 anos. Ela estava pegando dinheiro da conta dele para medicamentos experimentais e consultas especializadas, mas na verdade estava guardando tudo numa conta secreta. Beverly perguntou para que ela queria tanto dinheiro, e ela respondeu que estava planejando comprar uma casa nova quando toda essa encenação acabasse e David finalmente se livrasse de mim. Eu gravei tudo no meu celular. Não sei porquê, instinto talvez, mas algo me disse para documentar aquela conversa. O plano dela era ainda mais sinistro do que eu imaginava. Ela ia continuar a farsa até eu desistir e pedir o divórcio, ou até David perceber que tipo de esposa egoísta ele tinha. Se nenhuma dessas opções funcionasse, ela ia falecer dramaticamente e deixar uma carta culpando meu comportamento cruel por ter acelerado sua morte. Eu fiquei em choque completo. 2 horas depois de ter escutado tudo isso, David chegou em casa do trabalho e foi direto verificar como ela estava, como sempre fazia. Ela imediatamente começou a representar, dizendo que tinha passado o dia todo vomitando sangue e que estava perdendo a visão por causa da progressão da doença. Eu não conseguia aguentar mais. Explodi. Contei para David tudo o que tinha ouvido, mostrei a gravação e expliquei todas as inconsistências que eu tinha.
notado ao longo dos 2 anos. Ele inicialmente recusou acreditar, chamando-me de louca e acusando-me de ter editado a gravação de alguma forma. Mas quando confrontamos ela com as evidências, ela não conseguiu manter a farsa. Primeiro ela tentou negar tudo, depois disse que eu estava tirando as coisas de contexto, e finalmente admitiu tudo quando David ameaçou chamar a polícia para investigar a fraude médica. A explosão que se seguiu foi épica. David gritou com ela por horas. Eu nunca tinha visto ele tão furioso em toda a minha vida. Ela tentou se justificar dizendo que só queria proteger seu filho de uma esposa inadequada e que fez tudo por amor. David a expulsou de casa na mesma noite. Mas a história não para por aí, óbvio. No dia seguinte, David estava destroçado. Ele ficou em casa do trabalho, chorando e se desculpando comigo repetidamente. Ele percebeu como tinha tratado mal nossa relação, como tinha desperdiçado nosso dinheiro e como tinha sido manipulado pela própria mãe por 2 anos inteiros. Decidimos que precisávamos contar para o resto da família o que tinha acontecido. David ligou para Chloe primeiro, e ela literalmente disse: eu sabia, eu sempre soube que ela estava mentindo, mas ninguém nunca me escutava. Aparentemente, Chloe tinha tentado alertar David várias vezes, mas ele sempre a acusava de estar com ciúmes da atenção que a mãe estava recebendo. Contamos para os pais do David também. Eles ficaram horrorizados, especialmente quando souberam do dinheiro roubado e de como ela tinha manipulado David psicologicamente. A mãe do David, a avó da sogra maluca, disse que sempre achou estranho como ela recuperou tão bem de uma doença terminal. Eu também contei para minhas amigas Rachel e Lindsay, e elas ficaram furiosas. Elas sempre suspeitaram que algo estava errado, especialmente Lindsay, que trabalha como enfermeira, e sempre achou estranhas as descrições dos sintomas da sogra. Mas aqui é onde a coisa fica realmente bizarra. 3 dias depois de termos expulsado ela de casa, recebemos uma notificação. Legal. Ela estava nos processando por difamação, angústia emocional e despejo ilegal. Segundo o advogado dela, eu tinha fabricado evidências contra ela, e David havia a abandonado em condição vulnerável, sem aviso prévio. A carta legal alegava que ela realmente tinha câncer, que a gravação tinha sido editada, e que David e eu estávamos conspirando para isolá-la da família, porque eu era uma esposa controladora e manipuladora. Ela estava pedindo $100 em danos, além de querer uma ordem de restrição contra mim por assédio e perseguição. David e eu ficamos chocados, como ela tinha dinheiro para contratar um advogado. Daí lembramos, os $40.000 que ela tinha roubado dele. A situação ficou ainda mais insana quando descobrimos que ela tinha espalhado uma versão completamente diferente da história para o resto da família estendida. Segundo a versão dela, eu tinha descoberto sobre a doença dela e estava usando essa informação para chantagear David e forçá-lo a escolher entre ela e eu. Ela alegava que David havia sucumbido à minha manipulação e agora estava me ajudando a torturá-la psicologicamente. Alguns parentes acreditaram nela. Tios e primos do Dave começaram a nos ligar, acusando-nos de sermos cruéis com uma mulher doente. Eles não queriam ouvir nossa versão da história, não queriam ver as evidências, nada. Apenas acreditaram cegamente na palavra dela. O advogado, que consultamos, nos disse que o caso dela era completamente ridículo e que provavelmente seria descartado rapidamente, mas que ainda assim teríamos que gastar tempo e dinheiro nos defendendo. Ele também sugeriu que deveríamos considerar processar ela por fraude, roubo e possível chantagem emocional. Mas espera, fica pior. Edit. 1. Muita gente perguntando sobre os documentos médicos falsos. Sim, descobrimos que ela tinha falsificado papéis de várias clínicas diferentes. O ex-cunhado dela, que trabalha numa clínica, alegou que não sabia de nada, mas estamos investigando se ele estava envolvido. Edit 2. Para quem está perguntando sobre Chloe, ela confirmou que sempre soube que a mãe estava mentindo. Ela disse que cresceu vendo a mãe usar doenças falsas para conseguir atenção sempre que se sentia negligenciada. Aparentemente, isso não é a primeira vez. Na semana passada, descobrimos que ela não apenas estava morando de graça na nossa casa e roubando nosso dinheiro, ela também estava usando nossa conta de Netflix, Amazon Prime, e até mesmo havia feito compras online usando o cartão de crédito do David sem permissão. Encontramos mais de $3.000 em compras não autorizadas que ela tinha feito nos últimos 6 meses. E agora ela quer que David se divorcie de mim porque eu destruí a família. Ao expor a verdade. Atualização 2, pessoal, eu mal sei por onde começar. Os últimos 10 dias foram os mais loucos da minha vida. E eu honestamente não sei mais se vou rir ou chorar com toda essa situação. Primeiro, obrigada por todo o apoio nos comentários.
Vocês são incríveis e me ajudaram muito a manter a sanidade durante esse caos todo. Então, onde eu parei mesmo? Ah, sim, o processo absurdo dela contra nós. Bem, as coisas escalaram de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Na segunda-feira passada, recebemos outra carta do advogado dela. Desta vez, ela não estava apenas nos processando. Ela estava alegando que David e eu tínhamos conspirado para cometer fraude de seguro, porque ela havia dado entrada numa apólice de seguro de vida de $500 mil logo depois de descobrir o câncer 2 anos atrás. E David era o beneficiário. Sim, vocês leram certo. Esta mulher tinha feito um seguro de vida milionário baseado numa doença falsa, e agora estava alegando que nós éramos os golpistas porque descobrimos a farsa dela. David ficou em choque total quando soubemos disso. Ele não fazia ideia de que ela tinha feito um seguro de vida em nome dele. Aparentemente, ela havia forjado a assinatura dele nos documentos, usando uma procuração médica falsa, que ela mesma havia criado. Nosso advogado imediatamente nos aconselhou a entrar em contato com a companhia de seguros e com a polícia. Isso já não era mais apenas um drama familiar. Era fraude de seguro em larga escala, falsificação de documentos e possível tentativa de homicídio para benefício financeiro. Sim, homicídio. Porque a polícia apontou que se ela estava planejando morrer dramaticamente da doença falsa, ela tecnicamente estaria simulando a própria morte para que David recebesse o dinheiro do seguro. E se o plano dela era reaparecer mais tarde, isso seria fraude. Se ela realmente planejava se matar para incriminar David e eu, isso seria, bem, muito pior. Neste ponto, David estava tendo ataques de pânico diários. Ele percebeu que sua própria mãe havia o manipulado não apenas emocionalmente, mas havia potencialmente o configurado para ser acusado de homicídio por seguro. Ele começou a questionar literalmente cada memória que tinha da infância, se perguntando quantas outras vezes ela havia mentido ou manipulado situações. Mas espera, porque fica ainda mais bizarro. Na quarta-feira, Chloe nos ligou em pânico. A mãe havia aparecido na casa dela no meio da noite, implorando para ficar apenas algumas semanas, até essa confusão toda se resolver. Chloe obviamente recusou, especialmente depois de saber sobre o seguro de vida e toda a extensão da fraude. É aí que descobrimos o quão profunda essa manipulação realmente ia. Chloe nos contou que quando elas eram crianças, a mãe costumava fingir ataques cardíacos sempre que o pai delas ameaçava deixá-la. Ela fazia David correr para buscar os remédios dela enquanto Chloe era mandada para o quarto. Quando o pai finalmente se divorciou, ela disse para David que era culpa da Chloe, porque ela estressou tanto a mamãe que quase causou um ataque cardíaco de verdade. David cresceu acreditando que ele era responsável por proteger a mãe da crueldade de todos os outros, incluindo da própria irmã. Por isso, ele sempre escolhia a mãe em vez das namoradas. Por isso, ele nunca questionava quando ela precisava de dinheiro ou atenção. Por isso, ele se sentia culpado toda vez que tentava estabelecer limites com ela. Esta mulher havia passado décadas moldando psicologicamente meu marido para ser seu cuidador pessoal e fonte de validação emocional. Chloe também nos contou que a mãe havia tentado sabotar o casamento dela 3 anos atrás, espalhando mentiras para o noivo sobre Chloe ter problemas mentais e tendências violentas. Por sorte, o noivo da Chloe não acreditou, mas causou muito drama na época. Então, na sexta-feira, as coisas ficaram completamente insanas. A sogra apareceu na nossa porta às 6 da manhã, chorando e gritando que estava realmente doente, agora, e que todo esse estresse havia reativado o câncer. Ela tinha trazido um monte de papéis médicos provando que ela tinha ido ao médico nesta semana e recebido um diagnóstico real. David inicialmente começou a amolecer. Velhos hábitos são difíceis de quebrar. Mas eu insisti que ligássemos para a clínica médica listada nos papéis para verificar. Adivinha? A clínica nem existia. O endereço era de uma loja de doces. Quando confrontamos ela com isso, ela teve um colapso completo. Começou a gritar que David era um filho ingrato, que havia escolhido uma mulher qualquer, em vez da própria mãe. Que ela deveria ter tido mais filhos, porque David não prestava mesmo. Que eu era uma manipuladora que havia lavado o cérebro do filho dela. O vizinho chamou a polícia porque ela estava gritando tão alto que acordou a rua inteira. Quando a polícia chegou, ela imediatamente mudou de tática. Começou a chorar e dizer que era uma mulher idosa e doente, sendo maltratada pelo próprio filho e pela nora. Que nós a tínhamos chantageado para ela admitir que não tinha câncer, e que agora estávamos intimidando ela para não ir atrás dos nossos direitos legais. Graças a Deus eu tinha toda a documentação comigo. As gravações, os papéis médicos falsos, os registros bancários mostrando o dinheiro roubado, tudo. A polícia levou quase 2 horas revisando tudo,
Mas no final eles aprenderam por fraude, falsificação de documentos e roubo. David ficou vendo a própria mãe sendo levada algemada. Ele não disse uma palavra, apenas ficou lá parado como se estivesse em transe. Mas aqui está a parte que me deixou mais furiosa. Quando eles estavam colocando ela na viatura, ela gritou para os vizinhos que estavam assistindo que David e eu éramos criminosos e que ela era a verdadeira vítima. Mesmo sendo presa por fraude, ela ainda estava tentando manipular a narrativa. Edit 1. Muita gente perguntando sobre David. Ele está fazendo terapia agora. O terapeuta disse que ele sofreu abuso psicológico a vida inteira e que vai levar tempo para ele processar tudo isso. Alguns dias ele fica furioso com ela, outros dias ele se sente culpado por abandonar a mãe. É complicado. Edit 2. Sim, estamos processando ela de volta agora. Fraude, roubo, chantagem emocional, falsificação. Nosso advogado disse que ela pode pegar de 5 a 10 anos de prisão se for condenada por tudo. Edit 3. Para quem está perguntando, não, ela não pagou fiança ainda. Aparentemente, a juíza considerou ela um risco de fuga, porque ela havia mentido sobre sua identidade médica por anos e tinha acesso a documentos falsos. O drama familiar também explodiu completamente. Alguns parentes ainda acreditam na versão dela e estão nos chamando de cruéis por colocar uma mulher idosa na prisão. Outros finalmente perceberam o padrão de manipulação dela e estão nos apoiando. O tio do David, irmão da sogra, nos ligou e disse que ela havia tentado a mesma farsa com ele 5 anos atrás, alegando ter câncer de mama para conseguir dinheiro emprestado. Ele sempre suspeitou que era mentira, mas nunca disse nada porque família é família. Aparentemente, meio mundo já sabia que ela era uma mentirosa compulsiva, mas ninguém nunca fez nada porque ela sempre escolhia vítimas que se sentiam obrigadas a ajudá-la. David está devastado descobrindo quantas pessoas sabiam da verdade e nunca o alertaram. Ele se sente traído não apenas pela mãe, mas pela família inteira que o deixou ser manipulado por anos. A parte mais irônica? Ela ainda está tentando nos processar da prisão. O advogado dela, que ela ainda está pagando com o dinheiro que roubou, entrou com uma moção alegando que a prisão dela é vingança nossa e que as evidências contra ela foram obtidas ilegalmente, porque eu gravei a conversa dela sem permissão. Nosso advogado riu quando leu isso. Aparentemente, gravar alguém no seu próprio quintal não é ilegal, especialmente quando a pessoa está confessando crimes. Mas pessoal, a parte mais surreal de tudo isso? Ela ainda quer que David se divorcie de mim. Ela mandou uma carta da prisão, sim, uma carta física, dizendo que se ele se livrar da esposa tóxica, ela vai perdoar tudo, e eles podem recomeçar como uma família de verdade. Esta mulher está literalmente na prisão por nos fraudar e ainda acha que tem algum poder sobre nosso casamento. David rasgou a carta sem ler até o final. Atualização final. Pessoal, finalmente posso dar o fechamento dessa saga maluca. Muito aconteceu nos últimos 2 meses. E honestamente, mesmo eu não acreditaria nessa história se não tivesse vivido tudo isso. Primeiro, muito obrigada por todo o apoio que vocês me deram durante esse período. Vocês não fazem ideia de como os comentários e mensagens me ajudaram a manter a sanidade quando tudo parecia estar desmoronando. Então, vamos ao que interessa. O julgamento foi semana passada. E, gente, foi um espetáculo. A sogra apareceu no tribunal com uma cadeira de rodas e um tanque de oxigênio portátil, alegando que todo esse estresse havia causado uma recidiva do câncer, e agora ela estava realmente morrendo. O juiz imediatamente ordenou que um médico oficial do tribunal a examinasse. Adivinha o resultado? Completamente saudável. O médico disse que ela provavelmente estava em melhor forma física que 90% das pessoas da idade dela. Quando confrontada com isso, ela teve outro colapso dramático, gritando que os médicos estavam conspirando contra ela, e que David e eu tínhamos subornado o sistema médico inteiro. O juiz teve que ameaçar ela com desacato ao tribunal para fazê-la se calar. As evidências contra ela eram esmagadoras. Além das nossas gravações e documentos, a investigação policial havia descoberto ainda mais coisas. Ela havia aplicado o mesmo golpe em pelo menos 2 outras famílias nos últimos 10 anos. Ela tinha contas bancárias secretas em 3 estados. Diferentes, ela havia falsificado documentos médicos para conseguir medicamentos controlados que depois vendia na rua. Ela estava recebendo benefícios de invalidez do governo federal baseados na doença falsa. O promotor apresentou tudo isso como evidência de que ela era uma criminosa habitual, que usava doenças falsas como ferramenta de manipulação e fraude há décadas. Mas aqui está a parte mais chocante. Durante o julgamento, descobrimos que ela havia tentado contratar alguém para assaltar nossa casa enquanto David e eu estávamos no trabalho.
O plano era roubar meu laptop, onde eu tinha as evidências originais gravadas, e alguns documentos importantes, para depois alegar que eu havia fabricado tudo. Por sorte, o cara que ela tentou contratar era um informante da polícia, então eles tinham gravação dela oferecendo 5.000 hires para invadir nossa casa. O advogado dela tentou alegar que ela tinha problemas mentais e não era responsável pelas próprias ações. Trouxeram um psiquiatra que disse que ela tinha transtorno de personalidade borderline e tendências narcisistas, que explicavam o comportamento dela. Nosso advogado contra-argumentou que ela havia planejado e executado fraudes complexas durante anos, mostrando que ela sabia exatamente o que estava fazendo e que era mentalmente competente para ser responsabilizada. O juiz concordou conosco. A sentença, 12 anos de prisão, aumentaram por causa da conspiração médica. 500.000 hires em restituição, incluindo todo o dinheiro que ela roubou de nós, mais os custos legais, mais os danos aos médicos e hospital, e 10 anos de liberdade condicional após a soltura. Ela também foi banida de entrar em contato com David, eu ou qualquer membro da nossa família por 20 anos. Quando o juiz leu a sentença, ela começou a gritar que era uma injustiça e que David era um filho sem coração, que havia destruído a própria mãe. Ela teve que ser carregada para fora do tribunal pelos seguranças, gritando que os médicos tinham inventado tudo para se salvarem e que ela era a única inocente em todo o esquema. David não disse uma palavra durante toda a audiência. Depois, no estacionamento, ele finalmente desabou. Chorou por quase 1 hora, não de tristeza por ela, mas de alívio. Ele disse que pela primeira vez em décadas se sentia livre. O mais irônico? Os processos que os médicos moveram contra ela significa que mesmo quando ela sair da prisão daqui a 12 anos, ela vai dever milhões de dólares em indenizações. Ela vai morrer na pobreza total, sendo perseguida legalmente pelas mesmas pessoas que ela corrompeu. Edit. 1. Muita gente perguntando sobre como David está lidando com tudo. Ele está muito melhor. A terapia está ajudando demais. E ele disse que se sente como se tivesse acordado de um pesadelo de 30 anos. Nosso casamento nunca esteve tão forte. Edit 2. Sim, recuperamos quase todo o dinheiro que ela roubou. A polícia encontrou as contas secretas dela e conseguiu congelar os fundos antes que ela gastasse tudo. Edit 3. Para quem está perguntando sobre Chloe, ela também estava na audiência e ficou visivelmente aliviada com a sentença. Ela nos disse depois que finalmente se sentia livre da mãe também. Mas a saga não acabou aí, porque esta mulher é persistente. 2 dias depois do julgamento, recebemos uma ligação da prisão. Ela estava tentando ligar a cobrar para David. Mas, obviamente, nós recusamos a ligação. Ela tentou 5 vezes no mesmo dia. Então ela começou a mandar cartas. Não apenas para nós, mas para toda a família estendida. Vizinhos, amigos, até mesmo para meu chefe no trabalho. As cartas todas tinham a mesma narrativa. Ela era uma mulher inocente, que havia sido traída pelo próprio filho e incriminada por uma nora manipuladora. Ela estava literalmente tentando fazer campanha de difamação contra nós de dentro da prisão. Nosso advogado nos disse que isso violava a ordem de restrição. Então entramos com uma petição para que ela fosse transferida para uma prisão em outro estado, onde seria mais difícil para ela continuar nos assediando. Mas aqui está o plot twist mais insano. Descobrimos que ela não estava agindo sozinha. Lembram do ex-cunhado dela que trabalhava na clínica médica? Bem, ele estava totalmente envolvido no esquema. Mas isso era só a ponta do iceberg. A investigação do FBI revelou que ela havia corrompido 4 médicos diferentes ao longo dos 2 anos. Ela estava pagando entre 2.000 hires a 5.000 hires por mês para cada um deles fornecerem documentação médica falsa, resultados de exames inventados e até mesmo participar de consultas, onde eles confirmavam o diagnóstico falso na frente do David. O Dr. Martinez, que era o oncologista principal dela, havia recebido mais de 30.000 durante os 2 anos para manter a farsa. Ele chegou ao ponto de criar um prontuário médico completamente falso com um histórico de quimioterapia, radioterapia e progressão da doença. A doutora Shen, que supostamente era a especialista em cuidados paliativos, havia sido paga 25.000 hires para fornecer receitas de morfina e outros medicamentos controlados que a sogra depois vendia no mercado negro. O Dr. Thompson, que era o cirurgião que havia operado ela para remover o tumor, tinha recebido 15.000 hires para criar cicatrizes falsas, usando técnicas de maquiagem teatral e fornecer documentos pós-operatórios inventados. E o quarto, Dr. Rodrigues, era um radiologista que havia criado scans e raios-x completamente falsos, mostrando a progressão do câncer dela ao longo do tempo.
Quando a investigação começou, todos esses médicos perderam completamente o controle. Eles tentaram jogar a culpa uns nos outros, alegando que não sabiam que os outros estavam envolvidos, que pensavam que eram os únicos sendo chantageados por ela. Mas o FBI tinha evidências de que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Havia e-mails entre eles coordenando as histórias, decidindo qual tratamento ela deveria estar recebendo em cada fase, e até mesmo dividindo o dinheiro que ela estava pagando. O caso virou um escândalo médico nacional. Todos os 4 perderam suas licenças médicas permanentemente. O Dr. Martinez e a Dra. Chen foram presos e pegaram 6 anos cada um. O Dr. Thompson fugiu do país, mas foi extraditado do México 6 meses depois. O Dr. Rodrigues teve um colapso nervoso completo e tentou suicídio antes de ser preso. Mas aqui está a parte mais louca. Quando eles foram presos, eles começaram a processar a sogra por ter arruinado suas carreiras e destruído suas vidas. Cada um dos médicos entrou com um processo pedindo milhões em danos, porque eles alegavam que ela os havia coagido e chantageado para participar do esquema. Aparentemente, ela havia gravado secretamente conversas com cada um deles discutindo a fraude e estava usando essas gravações para ameaçá-los caso eles tentassem parar de cooperar. Ela basicamente havia criado evidências para chantagear os próprios cúmplices. O hospital onde 3 desses médicos trabalhavam também entrou com processo contra ela, alegando que a reputação da instituição havia sido irreparavelmente danificada por causa da associação com o esquema fraudulento. Situação ficou tão caótica que o advogado da sogra pediu para ser removido do caso porque ele disse que era impossível defender alguém que estava sendo processada por suas próprias vítimas e por seus próprios cúmplices ao mesmo tempo. Sim, ela estava planejando matar meu marido pelo seguro de vida, com a ajuda do amante secreto e de uma rede inteira de médicos corruptos. O FBI se envolveu porque eles descobriram que era um esquema de fraude médica operando em múltiplos estados. Havia pelo menos 15 famílias que tinham sido vítimas deles ao longo dos anos, e mais de uma dúzia de profissionais médicos envolvidos. David ficou em choque quando soubemos disso. Ele percebeu que não era apenas filho manipulado. Ele era potencialmente a vítima de homicídio planejado por uma organização criminosa inteira. Edith. 4. Pessoal estão perguntando se David e eu consideramos divórcio durante essa época. Sim, houve momentos bem difíceis. Especialmente quando ele inicialmente não acreditou em mim sobre a farsa. Mas a terapia de casal ajudou muito, e agora entendemos que ele também era vítima da manipulação dela. Edith 5. Sobre a família que ainda apoiava ela. Depois que todos os detalhes do julgamento se tornaram públicos, a maioria mudou de opinião. Os poucos que ainda defendem ela foram cortados das nossas vidas completamente. Edith 6. Atualizando sobre os médicos. 3 deles já perderam totalmente suas licenças e estão na prisão. O 4º está sendo extraditado. Eles estão todos processando a sogra também agora, criando uma guerra legal de todos contra todos. O caos legal se tornou algo sem precedentes. Agora temos a sogra processando nós, processando a sogra, 4 médicos processando a sogra, hospital processando a sogra, a companhia de seguros processando a sogra, o FBI investigando. Todos eles, pelo menos 15 outras famílias vítimas entrando. Com processos coletivos, o advogado da sogra literalmente abandonou o caso e disse para o juiz que era um conflito de interesse impossível, porque ele não podia defender alguém contra tantos processos simultâneos, especialmente quando as evidências mostravam que ela havia orquestrado tudo. O impacto na família foi devastador. Descobrimos que ela havia manipulado e mentido para praticamente todos ao longo de décadas. Tios que achavam que eram os únicos, ajudando ela financeiramente, descobriram que ela estava recebendo dinheiro de 5 pessoas diferentes simultaneamente. Primos que se sentiam culpados por não visitá-la mais, descobriram que ela estava espalhando mentiras sobre eles para outros parentes. David teve que fazer as pazes com Chloe, que ele havia tratado mal por anos, porque acreditava nas mentiras da mãe sobre ela. Chloe foi incrivelmente compreensiva e disse que sempre soube que um dia a verdade viria à tona. A avó do David, mãe da sogra psicopata, nos procurou para se desculpar. Ela disse que sempre soube que a filha tinha problemas, mas nunca imaginou que chegaria a esse ponto. Ela nos ofereceu ajuda financeira para cobrir os custos legais, mas nós recusamos porque já estávamos recuperando o dinheiro das contas secretas dela. Mas talvez a parte mais satisfatória de tudo isso tenha sido quando recebemos uma ligação do seguro de vida. Eles não apenas cancelaram a apólice fraudulenta, mas também estavam processando ela por fraude de seguro em separado. O agente nos disse que era um dos casos mais elaborados que eles já tinham visto. Atualização sobre nosso casamento. David e eu estamos incrivelmente bem agora. É como se tivéssemos nos casado de novo depois que toda essa nuvem escura foi
removida das nossas vidas. Ele está fazendo terapia individual 2 vezes por semana e terapia de casal comigo 1 vez por semana. Ele se desculpou 1000 vezes por não ter acreditado em mim inicialmente, por ter permitido que ela nos manipulasse e por ter desperdiçado nossos primeiros anos de casamento lidando com o drama dela. Eu perdoei completamente porque agora entendo que ele era tanto vítima quanto eu. Fizemos uma segunda lua de mel com o dinheiro que recuperamos dela. Fomos para a Europa por 3 semanas, algo que nunca pudemos fazer antes porque todo o nosso dinheiro ia para os tratamentos médicos dela. Renovamos nossa casa completamente. Tiramos todas as modificações que David tinha feito para acomodar ela. O intercomunicador, as barras de apoio, a banheira especial. Transformamos o antigo quarto dela num escritório para mim. Consequências para ela e os médicos. A sogra perdeu literalmente tudo. A casa onde ela morava antes de se mudar para a nossa foi hipotecada para pagar os advogados. Todos os bens que ela tinha comprado com o dinheiro roubado foram confiscados. Ela vai sair da prisão daqui a 12 anos sem nada. E ainda devendo milhões. Para os médicos que ela corrompeu. A família toda a cortou completamente. Ninguém visita ela na prisão, ninguém aceita as ligações, ninguém responde às cartas. Ela conseguiu o que sempre disse que queria. Toda a atenção. Mas agora é toda a atenção negativa. Os médicos se ferraram ainda pior que ela, se é que isso é possível. Dr. Martinez perdeu a licença médica, a casa, o carro e está devendo $2 milhões em processos de pacientes anteriores, que descobriram que ele havia falsificado outros diagnósticos. A esposa dele pediu divórcio e levou os filhos. Doutora Chen está sendo investigada por mais de 50 casos de prescrições fraudulentas. Ela perdeu tudo e provavelmente vai ficar na prisão pelos próximos 15 anos. O conselho médico encontrou evidências de que ela estava vendendo medicamentos controlados há mais de uma década. Dr. Thompson, depois de ser extraditado do México, tentou fazer um acordo com o FBI delatando todos os outros envolvidos, mas já era tarde demais. Ele perdeu a licença, está sendo processado por mais de 30 famílias, e sua clínica particular faliu completamente. Dr. Rodrigues teve um colapso nervoso tão severo que está internado numa ala psiquiátrica da prisão. Ele perdeu a licença, a família o abandonou, e ele está enfrentando mais de 100 processos de pacientes cujos exames ele havia falsificado ao longo dos anos. O hospital onde eles trabalhavam teve que pagar $50 milhões em indenizações para pacientes e famílias afetadas. 3 enfermeiras e 2 administradores também foram demitidos por negligência supervisória. O escândalo foi tão grande que virou documentário em uma plataforma de stream, cujo não irei falar o nome. Chloe mudou o nome e se mudou para outro estado para evitar qualquer associação com a mãe. Ela está noiva agora e planejando um casamento pequeno, onde obviamente a mãe não foi convidada. O ex-cunhado dela pegou 12 anos de prisão porque tinha antecedentes criminais e estava sendo investigado por outros casos de fraude médica. Aparentemente, eles vinham fazendo isso há mais de uma década. E, olhando para trás, eu vejo todas as red flags que ignorei porque pensei que estava sendo uma boa pessoa ao ajudar alguém doente. A inconsistência nos sintomas, as manipulações emocionais constantes, a conveniência dos ataques, sempre que David e eu tínhamos momentos juntos. David aprendeu a estabelecer limites saudáveis e reconhecer manipulação emocional. Ele disse que agora entende a diferença entre amar alguém e ser refém emocional de alguém. Nossa relação está mais forte do que nunca. Passamos por algo que destruiria a maioria dos casamentos, mas saímos do outro lado mais unidos e mais conscientes. Para qualquer pessoa que esteja passando por algo similar, confiem nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Documentem tudo. E não tenham medo de estabelecer limites, mesmo com família. A sogra vai ficar na prisão pelos próximos 12 anos. E quando sair, ela será uma mulher de quase 70 anos sem família, sem dinheiro, sem lugar para morar, e ainda sendo perseguida legalmente por dezenas de processos. Ela literalmente destruiu toda a sua vida tentando controlar a vida do filho, e no processo destruiu a vida de pelo menos 4 médicos e suas famílias. Também David e eu estamos planejando comprar uma casa nova em outro estado, longe de toda essa loucura. Estamos considerando começar uma família agora que nossa vida finalmente está estável. E sim, para quem está perguntando, David mudou o testamento dele, para garantir que ela nunca receba um centavo nosso, não importa o que aconteça. Justiça foi feita, nossa família está curada, e finalmente podemos viver nossas vidas em paz. Edit final. Obrigada a todos que acompanharam essa saga maluca. Vocês me ajudaram muito durante os momentos mais difíceis. Para qualquer pessoa passando por manipulação familiar, vocês não. Estão sozinhos, e vocês merecem relacionamentos saudáveis. Não deixem ninguém, nem mesmo família, transformar suas vidas no inferno. Edit Final 2. Pessoal está perguntando sobre o documentário. Sim, a Netflix nos procurou.
mas decidimos não participar porque queremos deixar essa parte das nossas vidas no passado. Eles fizeram mesmo assim usando registros públicos do julgamento. Edit Final 3. Última atualização sobre os médicos. 2 deles tentaram suicídio na prisão, um foi colocado em isolamento psiquiátrico e o quarto está tentando apelar da sentença alegando que foi coagido pela sogra. Nenhum deles vai exercer medicina nunca mais. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.